pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui hoje com o tema reabilitação da coluna vertebral e boa noite, senhores. Franco Chamorro, Cássio Siqueira. Boa noite. E vamos lá, vamos apresentar logo, digo agora, nosso convidado da vez, senhor Lucas Tonicelli. Ele que é fisioterapeuta, formado pela USP, nosso veterano. Tem especialização em fisioesportiva pelo SET Unifesp, tem também uma formação grande em osteopatia, né? E é o atual supervisor do ambulatório de coluna do SET Unifesp. Da Lua, seja bem-vindo. Da Lua. Isso aí, muito prazer. Eu sabia que ia sair o apelido. Não demorou muito, né? Não demorou nada. Já na introdução, cara. Coisa linda, gente. Muito honrado e feliz por estar aqui. Eu não vou mais bater na mesa. De verdade, fiz o comentário no Insta lá porque é uma honra muito grande estar com vocês, de verdade. Pô, vamos nessa. Ó, eu não terminei de apresentar o Lucas Tonicelli, ele então que tem experiência ampla em musicais da Broadway, do Balé da cidade de São Paulo Companhia de Dança, experiência no Clube Paulistano e atual sócio da Esfera Fisioterapia Esportiva com o nosso queridíssimo amigo Renan Calori. Então, da Lua. Bruno Costa. E Bruno Costa. Não sabia que o Bruno Costa estava como sócio também. Ah, tá. Todo mundo. Tipo uma cooperativa. Vou dizer já que o Renan estava enciumado. Tava, né? Não, vou segurar, em um momento ele vai vir, mas ele, caramba, os caras estudaram comigo e tal, não me chamaram. Tem um momento, Renanzinho, você vai vir. Tem um episódio gravado com ele, né? Lá atrás. Que ele faltou, né? Ele não quis participar. Tá vendo, Renan? Foi arrogante. Você tá tendo aí o seu castigo por não ter ido naquele dia. Mas vamos lá, o papo de hoje é reabilitação da coluna vertebral. Então, o da Lua como supervisor aí da Unifesp vai ter muita coisa para conversar com a gente. Eu trouxe aqui algumas perguntas para o pessoal que vai estar ouvindo de casa. Algumas coisas que vão nortear o nosso papo e durante o papo a gente espera respondê-las e aprofundar a discussão, né? Então, acho que como toda vez que a gente vai conversar sobre algum tema, um assunto meio temático, a gente gosta de lembrar qual que é a função, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre coluna, qual que é a função da coluna para o aparelho locomotor em termos cinesiológicos, acho que vale a pena a gente falar sobre isso. A gente vai falar sobre fatores de risco para as lesões da coluna, as principais lesões e pontos relevantes que o Lucas, percebe, nota na sua prática clínica, atuando como clínico, atuando como supervisor também de ambulatório, e também a gente vai complementando aqui no nosso papo, mas antes de entrar de fato no tema, a gente sempre gosta de saber quem é mais da pessoa com quem a gente está conversando. Quem é Lucas? Por que da Lua? Por que da Lua? Essa é uma boa explanação, velho. Exato. Quem é Lucas e como foi parar no universo da coluna vertebral? Vamos nessa. Cara, eu sempre gostei de coluna. Na faculdade era uma coisa que me gerava muito interesse, porque é um complexo articular que é muito diferente dos outros, né? E é complexo, exige um estudo de anatomia mais aprofundado para você entender a biomecânica. E ao mesmo tempo que eu tinha muito interesse, esse interesse ele veio também de uma dificuldade. Então, quando eu passei no ambulatório de coluna como aluno, eu não fui um dos melhores alunos, eu saí com dúvidas. E a gente que é fisioterapeuta, né, já vai fazer 10 anos que eu me formei. A gente vê que é um dos temas que eu acho que é o mais nebuloso dentro da fisioterapia. Você tem um monte de tratamento, você tem muito mito, né? Muitas crenças sobre, então, como resolver o problema. O cara precisa ir num guru que é o especialista em coluna para fazer uma coisa. E a gente sabe hoje em dia que, assim, por exemplo, dor lombar é uma coisa que a maioria melhora sozinha, né? Então, por ser esse universo mais nebuloso e por ser uma coisa que tinha muita dificuldade também, eu acabei me interessando, querendo estudar cada vez mais. E foi o que me fez querer estudar também terapia manual. Que quando eu me formei em 2012, era um tema super em alta, né? Osteopatia, Maitland. Então, o suprassumo da sua carreira era você ir para a Austrália, fazer um curso lá e conhecer os
criadores das melhores técnicas, pessoal que estava começando a produzir trabalhos acadêmicos sobre o assunto. Não que isso não seja legal hoje, né? Mas na época, assim, era o top. Até o Cássio mesmo, no fim do estágio, falou, cara, vocês que querem ir para esporte, é legal estudar terapia manual. Quem diria, né? Ele falou isso no fim do estágio, eu segui a dica, era uma coisa que eu achava bem bacana também. Então foi assim que eu caí na coluna. E tô lá já há 6 anos. E queria falar um spoiler nada a ver com o assunto, mas você falou 10 anos de formação, né? O da Lua foi a primeira pessoa que eu acompanhei como sabe aquela atividade de sombra no ambulatório da Cibele, ele junto com a Bruna. Verdade. A gente no estágio, vocês no primeiro ano, né? Foi meu primeiro almoço no Palhetas. Olá. Quem diria? Pra quem não sabe, Palhetas é o restaurante do HC. E não vende palhetas mexicanas. E não vende palhetas nem por incrível que pareça. Também. Também não. O Cássio gostou. Puta merda. Eu tô fazendo a sua vez aqui, você tava em falta, a gente gravou algumas vezes sem você. Aí eu tô acostumado com esse papel novo aqui, além de apresentador, o comediante falido. Precisa treinar mais. Tá no caminho. Mas vamos lá, da Lua, vamos conversar, cara. Então você contou um pouco do seu interesse aí pela terapia, surgiu, né? Pela terapia manual, como surgiu o interesse aí na área da coluna, que é uma área nebulosa e tal. Cara, então, como eu disse lá no início, né? Acho que uma coisa que pode ajudar a gente a nortear a conversa aqui é a gente entender o papel da coluna dentro do aparelho locomotor, né? Isso. A gente já teve um assunto temático aqui no nosso podcast que foi estabilidade central. Eu acho que a discussão da coluna, né, enquanto função no aparelho locomotor passa pela estabilidade central. Como você vê a coluna enquanto segmento dentro de um sistema de alavancas, dentro de um sistema de alavancas que cumpre tarefas? Como que você entende isso, cara? Perfeito. Cara, isso é uma parte que eu estendo bastante nas aulas que a gente dá no SET, porque, assim, eu vou falar como eu falaria na aula, né? Então, a coluna é uma zona, o tronco é uma zona de transição. Então, você sempre vai ter forças que vão estar relacionadas ali com os membros inferiores, os membros superiores, em praticamente todas as tarefas. Então, você vai precisar que tenha uma sustentação, uma certa mobilidade ali, para a gente falar de uma forma mais resumida. O que eu vejo que as pessoas têm muita dúvida é como fazer isso, como avaliar, o que você vai avaliar, né? Que aspectos vão ser relevantes nessa avaliação e enfim, depois o que você vai fazer para melhorar isso, né? Então, e aí você encontra a dificuldade assim na primeira pergunta, pede pro aluno te dizer, pro estudante, o aluno, o profissional, enfim, como que você sustenta a coluna, né? Quais são os músculos que sustentam a coluna? Se você perguntar isso sobre o ombro, o cara responde na hora. Se perguntar do joelho, ele responde na hora. Na coluna, todo mundo fica meio assim, transverso. Tá, mas o transverso age sozinho. O assoalho pélvico, não, mas ele vai agir sozinho. Então, basicamente, o que a gente precisa ali é de uma atividade muito coordenada, né, de tudo. Para ter essa sustentação do tronco, para ter essa pressão e ela se manter e ela ser associada com a respiração. Então, esse é o primeiro debate que eu começo fazendo, porque a gente fala muito disso na USP, né? Tô até chovendo no molhado aqui, falando disso com vocês, que falam muito mais do que eu, mas é uma coisa que eu já gosto de começar falando. E acho que faz todo sentido, porque quem está ouvindo a gente não sabe necessariamente de onde vem, né? Então, de onde vem. Quem está ouvindo aqui, eu digo no podcast, né? Então, acho que vale a pena dar essa brifada, entender, para depois aí a gente seguir adiante. A gente seguir, exato. Então, assim, quando a gente fala de pressão intraabdominal, a pessoa tende a pensar no mais óbvio, que seria, sei lá, um gesto, um movimento de tosse ou uma manobra de Valsalva, né? Você prender a respiração e fazer uma pressão máxima. Você tem técnicas por aí, como, por exemplo, a ideia do abdominal hipopressivo, que você vai fazer um hiperrecrutamento do transverso do abdômen, no sentido de encolher a barriga ao máximo também, né?
Então, quando a gente fala de pressão, a gente quer, na verdade, nem um pico de pressão e nem algo que fique muito abaixo também. A gente quer uma pressão que sustente o tronco. Então, é como se fosse uma bola cheia. Até nas atividades práticas, você fala, ó, sente na lateral do tronco aqui que ela nunca vai mentir. Ponto bom. É um ponto bom, né? A gente pega as técnicas de Pilates, eles pedem muito para vir perto da crista ilíaca aqui também, que você consegue ali palpar o transverso isolado. Mas o debate todo, ele não deveria ser sobre o transverso, mas sobre como fazer essa pressão e como ensinar o paciente a respirar de um jeito diferente também. Porque a partir do momento que você começa a mexer nisso, se você for dando comandos verbais para o paciente muito diretos e muito no sentido de, encolhe a barriga, o cara vai travando. Ele vai ficando tenso, vai ficando com uma respiração muito apical. Então, eu acho que o grande desafio é como tornar isso natural, né? E como depois fazer com que isso se integre na tarefa. Então, aqui estou pensando só na pressão intraabdominal, que seria o básico para a gente sustentar a coluna. E, enfim, que vai ter a ação de todos esses músculos juntos. Fala aí, Franquinho. Eu ia puxar pro Cássio, que sempre fala justamente das outras funções que estão dentro desse arcabouço, que é o tronco, né? Então, era só puxar para você mesmo, Cássio. Agora se vira. Fala da... Não, vamos lá. O Pira puxou essa pergunta mais funcional, né? De qual que é o papel desse segmento. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que é o eixo longitudinal do corpo. Então é algo que está muito vinculado com simetria, está vinculado com a ação de vencer a gravidade. E o centro de massa do corpo está localizado no tronco. Então, para que a gente consiga ter estabilidade para realizar qualquer tarefa do nosso dia a dia, é importante que a gente tenha esse eixo estável. Estável significa que ele vai ter uma condição de se manter o alinhamento dele no espaço. E esse eixo, ele precisa ser um ponto fixo para o movimento apendicular. Então, esse tronco, esse eixo longitudinal do corpo, precisa ter estabilidade para que ele seja um ponto fixo para o movimento dos braços e das pernas. E aí entra o que o Lucas falou, que ele é um ponto de transmissão de forças. Então, se você vai fazer um arremesso, as pessoas tendem a entender que o arremesso é uma função de membros superiores. Não, é uma função de corpo inteiro. E aí tem transmissão de energia da perna até a mão que arremessa. Na corrida, você vai ter transmissão de força da perna que está empurrando o chão para o braço contralateral. Tem transmissão de força para o braço ipsilateral. Então, o tronco precisa ter essa condição de estabilidade para que essa transmissão de força seja adequada. A gente, quando fala de coluna, a maior parte das vezes pensa na lombar, né? E a cervical é um ponto meio crítico também da coluna, que já envolve posicionamento da cabeça. E a cabeça é um centro de aferências muito importante. A gente precisa, na cabeça que está a visão, que está o labirinto, a parte auditiva, a propriocepção cervical é muito importante, é fundamental para o controle postural. Então, o alinhamento e a estabilidade da cabeça nesse eixo longitudinal do corpo também é muito importante. Então, qualquer movimento funcional, para que ele seja bem executado, ele deve começar de um bom alinhamento, uma boa estabilidade da coluna. Então, por isso ela é tão importante e por isso ela sofre, a coluna pode sofrer em tarefas diversas. Então, tem gente que vai ter problema na coluna associado a pegar peso no chão, o outro vai ter problema na coluna associado a um arremesso, a estender roupa no varal. Tem gente que vai ter dor na coluna para correr, para caminhar ou para ficar em pé muito tempo. Então, a coluna sofre em tarefas diversas justamente porque ela tem um papel fundamental em diversas tarefas. Aliás, em todas. Perfeito. Levantando a bola para você mesmo responder da sua prática, o que você percebe que é muito comum. Tanto o Cássio citou que diversas são as tarefas em que a coluna pode sofrer, com dores, com sobrecargas. O que você percebe tanto no público de esportistas quanto no público amador? Acho que no público de esportistas depende muito justamente da modalidade em questão, né? Sim. Olha, o que eu vejo assim, se a gente for falar de
prevalência, a lombar, ela disparado, o que mais gera lesão, dor, afastamento. Eu fiz um levantamento para a última aula que eu ia dar, e assim, acho que são de 9 a cada 10 pessoas no mundo vai ter um episódio de dor lombar na vida. Então é um negócio muito alto. E boa parte está com dor agora. Assim. Então... Quem já teve aqui? Só um episódio? Um episódio único. Pelo menos todo mundo já ter. teve, né? Eu já tive uma por causa de paciente. Eu estava atendendo uma senhorinha com ATQ, artroplastia de quadril, primeira semana, assim, e estava andando com ela com dor, de repente ela falou, cansei, e se largou. Uns 80 quilos ali para eu segurar no muque na hora, cara. Fui pego desprevenido ali e eu travei. Aí para sustentar o eixo, controlar o centro de massa, mais uma carga externa, né? E eu brincaria que esse aí que tá dizendo que não teve é porque tá mentindo. É porque tá mentindo. Não é possível, cara. Ainda não teve. Ainda não teve. Cara, então acho que de prevalência seria lombar. Lá. Não, quer falar? Pode falar. Não, completamente aleatório. Eu tava olhando para você agora. E o Pira tava olhando pra minha cara, vendo o que o Cássio tá rindo. Você é a cara do professor do La Casa de Papel. La Casa de Papel. A barba e o óculos. Mas ó, sabe, já que você falou um negócio aleatório, essa história de da Lua... Olha o corte aqui. É por causa do Lucas Silva, do Mundo da Lua. Quando eu era criança, era meio parecidinho com ele. Criança é tudo igual, né? Mentira, por Moleque causa do branco. Rutinha. Não, é verdade. Eu era o único Lucas da sala. Aí os caras me chamavam de Lucas Silva, eu ficava bravo. Aí virou Lucas da Lua, depois ficou só da Lua. E aí tem essa porra dessa novela aí pra manchar a minha história. Mas, então, voltando ao assunto... Voltamos à prevalência. Acho que prevalência lombar, disparado. As lesões cervical, a maioria vai ser mais traumática, né? Ou vinculada a algum gesto que a pessoa não tem experiência. Então, uma coisa que eu vi chegar bastante na clínica agora com as modas, né, de esportes de areia, futevôlei, cara. Então, assim, o cara vai lá, joga um futebol, sabe jogar bem. O próprio beach tênis também, né? O beach tênis também, mas o futevôlei que tem aqueles movimentos bruscos de cabeçada. Sim. Eu acho que ilustra bem, inclusive a forma que a gente pensa, né? Que pensar em capacidade e demanda. Então, um sujeito que nunca teve uma lesão na cervical, que nunca teve dor, que nunca teve trauma, e de repente ele tem que fazer um movimento que ele nunca fez com tanta velocidade. Né? Então, você vê, essa soma de todos esses fatores vai levar à lesão, sendo que, assim, é uma exceção, né? A maioria das lesões cervicais, se for olhar pela literatura, é trauma direto, é queda, é trauma de alta energia, acidentes. Então, acho que isso ilustra bem como a experiência é uma coisa importante também para esse tipo de lesão. E torácica, assim, pensando, né, nos segmentos aí, só para a gente ir debatendo, eu vejo mais em pessoas sedentárias. Dificilmente eu vejo um atleta com... Não sei se o Cássio, vocês têm mais experientes. Então, pessoas sedentárias passam muito tempo sentado e dores mais relacionadas à rigidez, principalmente. Né? Da região que ela tem uma região que tende a ser rígida. E tende a ser rígida... É por isso que é legal a gente pensar na funcionalidade, né? Porque você para de decorar, começa a entender. Por que ela tende a ser rígida? Porque a tendência é a gente também não sustentar tão bem o tronco. Não sustentando tão bem o tronco, a gravidade vai agir na torácica, vai tender a jogá-la mais para uma postura ali de flexão, principalmente as partes mais altas. Né? E que isso também está associado a dores na cervical. Tem vários trabalhos mostrando que mobilidade de torácica, você trabalhar isso tanto pontualmente com thrust como com exercícios é importante para a manutenção da saúde da cervical. Então, só para concluir, eu diria que são essas três diferenças principais. E a sacroiliaca, cara, eu diria que eu sempre avalio ela junto com a lombar. Dificilmente ela vai estar desvinculada da lombar e a gente vai abordar de um jeito muito diferente, né? Salvo algumas exceções, trauma direto, enfim. Isso aí, Pirinha. Eu acho que uma coisa interessante que o Lucas falou no começo é que a dor lombar, o curso natural dela é melhorar sozinha. Então, normalmente essa dor lombar ela tem um curso benigno. Se não fizer nada, não precisa fazer nenhum tratamento, ela melhora. Qual o problema?
ela volta. Então, não é uma resolução de fato. Aquele momento agudo de dor, às vezes de travar, ele passa. Mas se essa coluna continua vulnerável do ponto de vista funcional, em breve ela vai reclamar de novo. Então a literatura está cansada de falar isso, que o maior fator de risco para uma lesão é ter tido uma lesão prévia. Então, depois que já se manifestou uma vez uma disfunção com dor, com limitação de mobilidade, mesmo a dor melhorando espontaneamente, isso vai voltar. Então, a gente precisa ter um tratamento voltado para essa pessoa, entender o mecanismo, entender o componente funcional para a gente conseguir evitar que essa dor retorne, né? Então, isso é algo importante quando a gente fala de tratamento da coluna. Eu acho que esse ponto que você tocou, né? A gente passa pelas possíveis razões de o fator de risco para uma lesão ser uma lesão prévia daquele mesmo segmento, né? Um dos motivos mora talvez na não investigação completa do que se passa ali pelos mecanismos funcionais e, obviamente, fatores também de dores persistentes, né? Manutenção de comportamentos de dor, isso também faz parte. Isso é extremamente debatido na área da coluna, né, da Lu? A parte do funcionamento, mecanismo de dores crônicas e tudo mais. Como que é um pouco a sua experiência com esse público, que eu imagino que seja um público mais do público mais sedentário, que tem esse componente, né? Então, mais ou menos. Mais ou menos. Cara, eu acho que a dor crônica é o mais desafiador, assim, isso com certeza. Mas vamos lá, né? A gente tem que pensar um pouco no contexto que o paciente está inserido. Então, a coluna, como eu falei lá no começo, é uma zona nebulosa, todo mundo tem medo, né, de operar a coluna. Imagina ter um problema, uma hérnia de disco que eu tenho que operar, tem risco de morrer, e se eu ficar paraplégico, né? Isso passa pela cabeça da pessoa leiga. Então, como que é o caminho do paciente com dor crônica? Ele começa a ter dor, ele começa às vezes com uma dor intermitente, igual o Cássio falou, e aí ele vai levando, né? Vai empurra, vai tratando com descanso, com remédio de uso tópico, com receitinha caseira, faz uns alongamentos que viu na internet, até uma hora que o negócio fica grave, ele começa a ir no médico. Aqui no Brasil, na América Latina, a gente tem muita cultura do exame de imagem. Então o paciente quer ver como é que está a coluna dele. O médico vai lá, ele sabe dessa cultura, né? O paciente vai pressionar por isso também. Ou às vezes já é a prática do médico pedir exame para tudo. Não, e quando não pede, o paciente fica indignado. Exato, esse médico é ruim. O cara... Sim, o médico é ruim, E aí vai vir um exame de imagem alterado. Por que vai vir alterado? Porque as alterações na coluna, elas começam com 20 anos de idade. Então o cara tá lá, chega lá com 32, com 40, sei lá, vai ter uma degeneração de faceta, vai ter um abalamento discal, uma hérnia de disco, uma protrusão, que seja. E o cara fica assustado. Eu acho que esse é o primeiro debate que a gente tem mais atual, que é essa questão do medo, das crenças, que eu acho que está bem aflorado na internet, as pessoas falam muito disso. E acho que dentro disso ainda tem a questão do o exame ser feito por um médico especialista também, um radiologista que faz. E o cara tá lá no papel dele de descrever tudo que ele vê. Interessa. Então ele sai colocando desidratação discal aqui, lá, não sei o que, abaulamento, ele descreve, cara, vem um livro de laudo, né? O paciente lê aquilo, cara, só nome feio, já fica apavorado só ali, né? Exato. Já morre na hora que vê o laudo, né? Que vê o laudo. Aí ele vê a imagem, ele não entende a imagem. Só não pode ser cardíaco. Cara, é muito engraçado, né? E aí você com certeza deve ter... Eu já vi, pelo menos, casos em que, por conta dessa cultura de querer ver imagem e tal, não, porque eu faço uma imagem anual só para dar um check-up, né? A pessoa não tinha dor. Viu uma diferença no exame anterior pro exame do ano atual. Nossa, mas comecei com uma dor e tal. E assim, eu não sei vocês, mas eu tinha uma dor crônica no ombro, porque eu já tive uma luxação no ombro. E, assim, quase precisou operar. Uma só? Foram duas.
no mesmo ombro. Eu tive uma só. E aí, cara, assim, qualquer dorzinha que você sente, você sabe que tem a lesão no labrum lá, você fala, puta, meu, será que eu vou ter que operar aqui? Você fica encanado, né? Então, Tô ficando animado. Tem uma ressonância pro meu joelho marcada segunda-feira. Eu vou fazer ou não? então. Tô me sentindo bem. Será que eu sentado devo? aqui, você já tá com dor no joelho, né? Faz aquele check-up. Então é isso, o paciente ele chega assustado e assim, os médicos, a grande maioria tem uma visão de postura e de movimento muito estática, né? Então como que é a avaliação de postura? Coloca o paciente de pé ali, você tem uma hiperlordose, Vai né? buscar Faz o uma flexão desalinhamento. de tronco, vai buscar o desalinhamento no estático. Sim. Que hoje em dia a gente vê as pessoas falando que não tem postura certa, o importante é se mexer. Eu acho que tem um lado certo nisso, que é a gente parar de olhar para a postura estática, né? Eu acho que tem um exagero nessa fala. Acho que tem duas coisas aí A que gente vai falar disso. Vamos falar. Tá, mas acho então, não, mas podemos falar. Eu só ia. Você pode continuar, inclusive, o raciocínio. Posso Parou. Você pode continuar, só vou interferir um minutinho. Tem duas coisas aí, que as pessoas olham para a postura de forma estática, né? E. Caramba, velho. Entendem que postura ideal é aquela para ficar eternamente. É isso. Lembrei. Tem um lado bom disso, que não vamos entender a postura como de maneira estática e puramente. E o outro lado bom vamos se mexer. Beleza, tudo bem, todo mundo concorda aqui que Sim. todos devemos ser ativos, mas continue dando. Mas é o Beleza. risco do jargão, né? Na hora que vira um jargão, você generaliza e rotula o negócio como sendo só isso é válido. Exato. É um perigo. Não, e assim... É que você vinha falando aqui tem um certo exagero nisso. Tem um certo exagero. Eu vou qualificar a minha crítica. A questão qual que é? Saiu um guideline do ano passado, agora recente, 60 páginas, sobre tratamento para dor lombar aguda, crônica, tudo tipo que você quiser, assim. E aí você vai ver o guideline, o cara fala assim, tem evidência moderada, resumindo muito, né? Mas tem evidência moderada para terapia manual na dor aguda. Tem uma evidência moderada para tratamentos com exercícios ativos e de musculatura mais específica para dor aguda também. E para dor crônica tem uma evidência já mais alta de qualquer tipo de exercício. Aí você imagina falar isso para o paciente que já tentou fazer 10 tratamentos e não deu certo? Então, cara, como que é o caminho, né? Voltando naquele paciente da dor crônica. Então ele foi no médico, viu o exame, ele tem aquela dor dele que está incomodando, vai fazer o tratamento. Normalmente ele começa o tratamento farmacológico, manda para a físio, ele vai na físio do convênio ou não vai, e aí o pessoal faz um tratamento totalmente baseado em coisas estáticas ali, alongamento, eletrotermofoto, coisas mais pontuais. Não trabalha movimento, não trabalha educação, não trabalha consciência corporal, e o cara não melhora, né? A evidência já mostra que esse tratamento que ele fez não deu certo, mas ele vai ficando mais encanado, ele vai ficando mais preocupado. É que nesse momento o paciente está entrando no looping de se não resolveu, e eu estou tratando de várias formas, medicamento, fisioterapia seja boa ou não, Exato. Às vezes o paciente não tem essa noção, ele entra no looping de se não resolveu ainda porque é grave. Exato, se não isso. resolveu é porque é grave. Eu já fiz 20 sessões, né? Os caras chegam e falam, eu já fiz 30 sessões. Mas o que você fez nessas 30 sessões? Né? Então, E quando chega nesse ponto também do paciente falar, já fiz 20, já fiz 30, é porque provavelmente já fez físios, vamos colocar assim, de terapias bem passivas, né? Sem exercício, sem toda a parte que a gente sabe que tem evidência grande que funciona, ou não foi nada feito tão específico para o caso dele, que ele chega já numa posição de estar muito acostumado com esse tipo de tratamento. E quando ele fala, eu já fiz 20, 30 sessões, é uma coisa dele estar jogando a responsabilidade na sua mão. Sim. Tipo, já fiz 20, 30, e aí, você vai me ajudar ou não? O que você vai fazer de diferente? Tem mais um salvador aqui ou não? Né? É meio que isso. Não, total. E a pessoa, assim, aí eu acho que tem dois perfis, né? Tem o cara que chega para você propõe um negócio totalmente diferente do que ele já viveu, que é falar de movimento, falar de funcionalidade, falar de tarefa, começar a perguntar um monte de coisa do cotidiano dele e tal. Tem o cara que vai ficar mais desconfiado, vai falar, esse cara tá me enrolando. E tem o cara que fala, puta, eu acho que é isso. Porque Você foi a primeira pessoa que me perguntou isso, né?
E assim, às vezes coisas simples. Por exemplo, todo mundo sabe que, sei lá, se você tiver um problema renal, provavelmente você vai ter uma dor lombar. Aí você chega no primeiro dia de estágio da turma lá na Unifesp e pergunta. O Michel, que é o chefe do ambulatório, ele sempre pergunta para os residentes R1 da medicina ou da físio: me fala 5 causas de dor lombar. Cara, ninguém fala a quinta causa, que é visceral. E assim, é uma coisa que é conhecimento de todo mundo. Então, às vezes, a solução está também no bom senso. Você olhar para todo o contexto que o paciente está inserido e tentar entender, assim, que capacidade falta para ele conseguir atender as demandas que ele está colocando para essa coluna, né? Para esse tronco, ou enfim, para o corpo dele como um todo. E aí, assim, quando a gente pega esse segundo perfil de paciente que engaja muito, apesar dele ter uma dor crônica, ele melhora muito rápido. Porque ele começa a entender no dia a dia o que sobrecarrega ele, como que ele se ajusta. E essa questão toda que a gente até hoje discute na físio, se vai mudar o gesto, se não vai mudar, como que muda, né? Existe o gesto perfeito, não existe. O paciente ele já começa a praticar isso no dia a dia e a incorporar essa mudança. O que eu falei que eu acho que assim é exagerado, que às vezes a gente eu sinto que a gente está no momento assim, né? Terminou de dar o banho no bebê, foi jogar água suja, jogou o bebê fora. Porque é verdade, porque a hora que a gente jogou água suja, que era a postura estática, né? A cloroquina da fisioterapia. Hoje eu tô bom de jargão, hein? Segura. O que acontece? Os caras jogaram toda a parte técnica de como avaliar, de olhar dos detalhes, das minúcias. Então, porque tem um artigo falando. Eu não cheguei na pós, a gente discutiu um artigo lá. O artigo pegou 2 grupos, aí fez a intervenção em um grupo ensaio clínico randomizado, grupo controle, tudo bonitinho. Aí um fez exercício específico de ativação do transverso, com ultrassom, não sei o que e tal, né, com biofeedback, e o outro fez só exercício de abdominal livre, assim. Pessoas sedentárias. E aí os 2 melhoraram. Eu fiquei indignado. Como assim? Sem diferença nos grupos. Sem diferença, todo mundo melhorou. Melhorou igual. Melhorou igual. E aí eu falei, tá, beleza, melhorou, mas melhorou para esse perfil de paciente, né? Melhorou para esse subgrupo. Não quer dizer que você vai fazer isso com todo mundo. O cara que levanta 200 quilos no LPO e você vai, não, tá faltando fazer mais abdominal. O cara só faz abdominal. Sabe? O cara fica 2 horas na prancha, se ele quiser. Então, quando a gente fica muito nesse discurso de que movimento é bom, movimento se melhora e tal, assim, eu entendo que o pessoal faz isso nas redes sociais porque quer atrair um determinado perfil de paciente para sua clínica, para o seu serviço, e legítimo, beleza. Se a gente leva isso e não aprofunda isso para discussão entre nós, assim, a gente vai começar a perder. E vai começar assim, vão ter casos que a gente vai falar, não, então não vou avaliar isso aqui porque não faz sentido. Não, faz sentido você olhar para o movimento. E eu acho que assim, apesar de eu ter uma prática, né, mais voltada para o exercício hoje, se eu pegar minha terapia, eu diria que vai pelo menos metade a 2/3 do tempo da terapia é de exercício. Fora um tempo que eu passo orientando também, explicando coisas para o paciente. Mas a experiência com terapia manual, ela me ajudou muito a entender a anatomia profunda da coluna, porque acho que a parte mais difícil de entender é que é diferente das outras articulações, você não consegue pegar onde dói, né? O cara aponta onde dói, então você pega uma dor facetária, ela não dói na faceta. Uma dor muscular, às vezes não dói no músculo que está causando a dor. Uma dor ligamentar é muito profunda, espalhada. A dor discal, mais ainda. Uma dor irradiada vai doer no pé. Então, assim, é muito difícil você avaliar se você não tem um conhecimento profundo, né? Da orientação das facetas, do formato das articulações, de como aquilo se movimenta. Quem movimenta primeiro, né? Onde o movimento vai começar, onde ele termina. Então, eu acho que, assim, óbvio, o movimento faz bem, vamos se movimentar, mas não vamos perder também as métricas que a gente demorou tanto tempo para construir, né? Era isso aí. Cara, tem uma coisa na sua fala que ficou bem marcado e me remeteu à visita que eu fiz lá na Esfera,
que é meio o slogan, o mote de vocês. É o propósito. Lá. Pode falar. O melhor tratamento acontece quando o paciente aprende. E isso tem muita relação com o que a gente sabe que é importante para o paciente com dor na coluna, principalmente estudos de dor lombar, que é a questão do automanejo, que tem a ver e depende do conhecimento que o paciente adquire com você e o que ele vai aplicando para se resolver, né? Para ele ter independência, porque, como a gente sabe, eventualmente pode ter alguma coisa que faça essa dor voltar, um episódio de agudização, e esse cara talvez não entrar num desespero e saber como que ele se conduz, o que ele precisa continuar fazendo para se manter bem também. Exato. Então, eu acho que esse é um dos pilares bem importantes quando a gente está falando, talvez aí já mais no braço da reabilitação mesmo, né? Sim, total. Ficou marcado para mim. Não, e a gente demorou um tempo para chegar nessa frase, porque a gente queria muito que remetesse a movimento, né? Mas quando a gente deixa aberto, o paciente aprende, a gente engloba também os conceitos sobre... Então, a gente tirar esse nocebo, então ele entender melhor o processo da reabilitação, entender a fisiologia, entender que a coluna dele vai doer de vez em quando durante um tempo e pode doer eventualmente depois por uma outra causa. Então, quando a gente pensa em aprendizagem motora, mas também uma aprendizagem sobre si mesmo. Né? E, cara, é muito louco, né? Eu tenho uma voz meio rouca, já foi pior por causa de um calo na prega vocal. E aí, no primeiro dia da avaliação na fono, ela falou, cara, o jeito que você fala te machuca. Né? Uhum. O problema não é, assim, tem hábitos e vícios, tem álcool, não sei o quê, mas o grande problema é que você coloca muita pressão na sua voz e você usa muito essa musculatura acessória. E aí eu fui... Então, assim, ela matou a pau. Não tem essa discussão na fono, que a gente fica... vou corrigir, não vou corrigir. Assim, é certeiro. E eu acabei conhecendo mais a profissão, né? Eu falei, caramba, a fono é muito parecido com fisioterapia mesmo. Né? Era uma parte do meu corpo que eu não tinha a menor consciência. Não sabia colocar, não sabia onde jogar. E como na fisios, precisou ter um problema, se incomodar com aquilo para ir atrás. Para ir atrás, exato. E vou ter que voltar na fono, porque eu queria fazer aula de canto, mas não deixaram. O problema é se algum fono te dissesse... Puta, mas isso aí é só continuar falando grosso que uma hora vai calejar e vai melhorar. Exato. Já calejou, calma aí. Já calejou, exato, já calejou. A primeira solução que me deram foi cirúrgica. Cara, esse é um ponto muito legal para falar sobre o conceito. O que você faz? Fica falando aí. Fica falando. Canta, grita. Fala progressivamente mais alto. Então, não, calma aí. Esse é um ponto muito bom para falar justamente sobre adaptação, né? Porque falar não, mas os tecidos se adaptam. Então, eles se adaptam. Isso não deveria ser só fala de tranquilidade, porque dependendo do estímulo dado, ele vai se adaptar e talvez não seja do jeito que você queira. Né? Então, ficar fazendo movimento, no seu caso, da fala, colocando a pressão XYZ, gerou um calo que tem consequências aí, rouquidão, não sei o que. Não sei se você chega ao ponto de perder a fala. Não, perdi a voz, eu tinha dor para falar. E foi bem na época que eu trabalhava no Paulistano, e lá eu atendia a modalidade que tinha muita criança, né? Então eu fazia o preventivo com elas, que era uma coisa às vezes meio lúdica, meio recreativa. E eu tinha que ficar gritando para juntar o pessoal. Imagina uma turma de 40 crianças de 10 anos de idade. Era assim na ginástica olímpica, na natação, que eram os esportes que eu atendia. O único esporte que não tinha criança, que era só profissional, era o polo aquático. Então, cara, eu ficava gritando o dia inteiro, chegava no fim do dia eu tava sem voz. Né? Sempre todo mundo achava que eu tava de ressaca, indo pra baladas no dia anterior, sabe? Então aquilo me prejudicava bastante. E aí com a fono, ela falou das coisas que eu comia, dos meus hábitos e vícios, do meu sono, falou do jeito que eu falava, sugeriu inclusive algumas mudanças na dieta. Então comecei a comer mais maçã, porque ajuda a hidratar. Falei, pô, mano, a gente na física, a gente às vezes está um pouco para trás desse debate, né? A gente ainda está discutindo se vai fazer ou não. Sei lá, uma comparação aí das profissões. Na verdade, eu queria fazer uma retomada. O Lucas estava contando um pouco da história natural desse cara que tem dor lombar, né?
Começa a sentir uma dorzinha, não liga muito, e uma hora que a dor vem mais forte uma hora que a dor vem mais forte, incomoda mais, ou que ele chega a ficar limitado, ele vai procurar ajuda. E aí normalmente o médico vai pedir exame, vai vir aquele monte de nome esquisito, o paciente já tem uma preocupação, porque popularmente dor lombar, hérnia de disco é um negócio que o cara já acha que é condenação, a partir do momento que tem uma hérnia de disco ele está condenado. Fadado a dor o resto da vida. E aí vem algo que é muito natural vir junto também, que é o tratamento baseado em repouso. Então você tem dor nas costas, fique quieto. Você tem dor nas costas, não pode caminhar. Desculpa, deixa eu passar o avião aqui. Anota aí. Calma aí, já deixa eu aproveitar que tem esse corte. É a rosquinha de baixo. É ela que você tem que apertar. Você tá tentando apertar o metálico atrás, não é ele. É verdade. Foi. Boa. Desculpa aí, gente. E aí então, isso vai acontecer em várias áreas. No esporte, o tratamento, o cara é atleta e o tratamento vai ser repouso. Na medicina do trabalho, o paciente é afastado da atividade laboral dele por causa de dor nas costas. Então, a auxiliar de enfermagem não pode mais dar banho no paciente ou transferir o paciente da maca para a cadeira de rodas porque ela tem dor lombar. Isso traz uma severidade, entre aspas, para o caso que não necessariamente vai ter, né? E, cara, tem estudo falando que não melhora o desfecho o paciente que é afastado do trabalho por dor lombar. Então, e ainda tendo estudo, essa é uma prática corrente. Eu vivo isso com frequência. Né? Total. E aí, esse paciente que tem dor lombar, ele é muitas vezes pressionado a virar sedentário ou diminuir o seu nível de atividade física, quando deveria ser o contrário. Esse cara deveria praticar mais atividade física. Mas aí a físio entrou num simplismo que qualquer exercício é bom. E isso, se a gente está falando do sedentário padrão, esse cara realmente, se ele começar a fazer uma caminhada, se ele fizer natação, ele vai se beneficiar. Exato. Às vezes não vai ser aquela conduta específica que resolve a dor dele para valer. Que esse cara vai, se a gente tomar uma conduta específica para esse caso, ele vai ter resolução da dor e não vai ter recidiva mais, porque o problema, a causa será resolvida. Mas no geral, aumentou o nível de atividade física com segurança, com algum controle, esse cara vai se beneficiar. Mas e o cara que já faz academia? Não, eu penso justamente nesse, no nosso público que é do esporte, da modalidade específica. E aí? O que você vai falar para ele? E o ciclista que tem dor lombar, e aí você fala, qualquer exercício faz bem. Então eu já pedalo, posso continuar pedalando? Então, ele tem dor para pedalar. Tem dor para pedalar. Aí entra numa masturbação mental. Aí o problema é que vai falar, não, então se dói pra pedalar, eu tenho que achar outro esporte. Tem que achar troca de esporte, né? O esporte que o cara comprar uma bike de 30 mil, adora o esporte, vai trocar. Ou na verdade o seu corpo não está adaptado ainda, sua coluna não está ainda preparada para o pedal, você tem que prepará-la para o pedal. Então tira volume de treino e depois vai incrementando. Vai, de repente incrementando exercícios que envolvam flexão com carga da coluna, coisas desse tipo. Uhum. Não, e que assim, é importante, né? O volume faz parte da sobrecarga. O volume, a nutrição, descanso, o medo do paciente, é óbvio que vai influenciar. Então, a questão é assim, por que o gesto não? Por que o movimento não? Eu acho que a gente chegou agora num ponto interessante. Esse é o... Por que não incluir ele também? Eu lembrei o que eu ia dizer, que vou puxar um pouco, acho que vai dar para complementar aqui na discussão. Muito da discussão acerca de dor lombar tá olhando como desfecho dor lombar e melhora de função ali no prazo do estudo. Vamos colocar ali um prazo de 1 ano. Mas a gente estava falando aqui da influência, da adaptação que os tecidos sofrem com o tipo de carga externa que é colocada. E o Franco trouxe muito bem. A depender do tipo de carga externa que é colocada continuamente, no médio e longo prazo, não pode não ser a adaptação que a gente gostaria. Né? Perfeito. Então, até o Cássio já trouxe isso em outro episódio. Se a gente excluir a dor, como que uma coluna que ao longo de anos foi recebendo cargas inadequadas
como que ela vai evoluir? Esse cara vai evoluir para um decaimento do nível de função da coluna, de mobilidade, né? Que também é muito importante. Então, sempre a discussão é acerca da dor, mas e a função da coluna enquanto segmento, né? Será que vai ser mantido no longo prazo se as cargas continuarem acontecendo de maneira inadequada e tudo mais? E acho que uma reflexão é justamente carga é positivo? Pode ser positivo, mas tudo depende do que é a carga que você está aplicando. O que é essa carga externa que você está oferecendo? A carga progressiva, ok, né? Muito provável. Tem alguma chance de uma carga progressiva desalinhada talvez não trazer dores para esse paciente. Num curto prazo. Porque foi feito de uma maneira progressiva e realmente, né, a dor ela sofre influência sobre diversos fatores. Então, se isso for feito de uma maneira progressiva, talvez a gente dê uma enganadinha no cérebro e, apesar do dano tecidual ali potencial, aquilo não gerar alguma dor. Mas e como é que fica isso no longo prazo realmente, né? É uma equação. Não, aí estão todas as doenças degenerativas. Então, você pega o paciente que chega numa fase mais avançada na vida. Esse que é o legal do SET, né? Porque a gente pega um perfil bem variado de pacientes. Chegam, apesar de ser um ambulatório de esporte, chegam pessoas sedentárias também, pessoas idosas. E aí você vai ter espondilolistese degenerativa, né? A gente fala de espondilolistese, a gente pensa sempre naquela ístmica, né? Que é você tem a fratura, então você vai ter uma espondilólise bilateral que vai, você não tem mais aquele mecanismo de freio das facetas, e aí você começa a ter o deslizamento. Mas tem a degenerativa também, que você tem uma mudança no formato das facetas. Depois de tanto tempo com cargas desalinhadas, inadequadas, hipertrofia do ligamento amarelo, diminui a luz do canal, o cara começa a ter dor irradiada. Então, assim, evolui mal mesmo. Evolui mal e, assim, são pessoas de uma geração que não teve acesso a uma saúde baseada em educação, né, informação, a mudança de... Né, uma geração que a medicina ainda era muito voltada para o consertar quando quebra, assim, né? Aquela coisa. E consertar com remédio e cirurgia. Mas já mudou? Então... Não, mudou. Não, hoje acho que hoje é bem melhor. E a gente estava falando, só para voltar, porque eu lembrei de um caso bem interessante que eu atendi no Paulistano também, uma atleta da ginástica, que a menina era forte pra caramba, assim, ginástica olímpica, subia na corda sem usar a perna, só com o braço, ficava na prancha o tempo que eu precisava. Maior mobilidade. Que o Cássio? Maior que o Cássio? Não, ela era forte, quase tão grande. E assim, uma mobilidade de coluna normal, assim, fazia tudo. E ela tinha dor para extensão. A dor dela no limite da extensão e uma dor que aparecia sempre no final do treino. Vinha com o paravertebral tenso, às vezes uns pontos gatilho. E eu ficava trabalhando a estabilidade da coluna, principalmente a sustentação nesse movimento de extensão, né? Que às vezes o paciente ele estende, ele perde a pressão. Então eu ficava trabalhando isso com ela. E ela não melhorava, cara. E assim, na ginástica, às vezes é difícil olhar para o gesto, porque envolve acrobacia, movimento muito rápido. E no dia a dia do clube eu não consegui filmar ela fazendo nada. E assim, a menina era jovem, tinha 12, 13 anos. Ela também não relacionava a dor diretamente a uma tarefa, né? Então, quando você tem uma dor que vai ficando mais crônica, isso é uma dificuldade também, porque... ela fica inespecífica. É legal, então, é legal quando o paciente vem e fala, eu tenho dor para subir escada, eu tenho dor para arremessar. Porque aí você vê aquele paciente bonitinho. E geralmente você sabe exatamente o que você vai precisar fazer. Geralmente é a pessoa que chega no começo, né? Chega no início, o cara mais preocupado. Essa menina, a menina é jovem, né? Entende pouco do corpo. Tinha dificuldade para explicar a lesão dela, já uma dor mais crônica. Aí eu fui falar com a professora. E a importância da multidisciplinariedade, alguém que tem um olhar... Porque assim, a gente pode até saber olhar para o gesto, mas quem sabe mesmo da técnica, dessas coisas muito específicas de ginástica olímpica, professor. Ela falou, não, ela está errando o flick, ela está batendo o pé atrasado e compensando na coluna. Então, ao invés de, na sequência de flick, ela conseguir bater o pé no tempo, né, e fazer o corpo todo funcionar como uma roda,
ela batia o pé atrasado e acabava sempre compensando um pouquinho. Se puxando. E aí, quando a gente começou na físio e na Ajustar o ginástica timing. a melhorar esse timing, então eu fiquei trabalhando assim com quase exercício de percussão assim com ela. Eu ensinava ela a pular, ensinava ela a bater, melhoramos a propulsão, a ação comecei a investir mais no pé, parei de mexer na lombar e melhorou. Então, muitas vezes a gente, para chegar nisso, né? Então, olha o caminho longo que você faz, né? Cara, eu acho que esse é um ponto animal, que é onde a gente desenrola esse nó todo, que a gente saiu realmente de algo muito cinesiopatológico estático. Então, você tem lordose, você tem cifose, você tem a hérnia e então também dentro do ensino de fisioterapia era sempre voltado para muito parecido com o ensino médico, então voltado para patologia. E aí a gente tinha então eu vejo muito, né, eu já estou aí mais de 20 anos na profissão, eu vi esse pêndulo acontecer bem bonitinho. Vinha desse modelo cinesiopatológico que causador de nocebo, de cinesiofobia, você não pode, você está proibido. E agora o pêndulo foi para o outro lado, que é tudo pode. Tudo pode, qualquer movimento serve. E isso, quando a gente está falando de uma estrutura mecânica, que é osso, tendão, ligamento, músculo, que o papel dele, o funcionamento dele é mecânico, dentro de um corpo mecânico, num ambiente mecânico, a gente não pode excluir a mecânica nunca da equação. Mas o ser humano é biopsicossocial. Com certeza. E como é que a gente desata esse nó? Com um espírito investigativo. Precisa conversar, precisa ir atrás dos dados, entender o contexto funcional que essa dor está aparecendo. E quando a gente investiga para valer, a gente vai achar a resposta para a paciente de 12 anos, ginasta, que está com a dor lombar para fazer o flick. E não vai ter nenhum estudo na literatura que tenha essa resposta. Você tem que investigar. A literatura atual, ela está na média para a média. Então, ela mostra para a gente o que funciona mais ou menos para todo mundo. Mas ela não mostra o que resolve, de fato, o problema do indivíduo A. E se a gente quiser resolver e ser efetivo como fisioterapeuta para resolver o problema do nosso paciente, a gente tem que investigar. Então, a coleta de história é fundamental. Se o Lucas não fosse conversar com a professora da ginástica, não teria resolvido o problema. E quando se entende esse contexto funcional amplo, que quando a gente também fala de olhar movimento, as pessoas acham que a gente está falando de biomecânica. Não, a gente está falando de funcionalidade. Funcionalidade é um sistema nervoso orquestrando um movimento para cumprir tarefa. E isso envolve a parte biomecânica, com certeza, envolve a parte cognitiva, envolve a parte emocional, envolve a parte social, envolve tudo isso. Se a gente tem um espírito investigativo, a gente vai atrás de tudo isso e vai achar o problema. Quando a causa do problema foi encontrada, aí a conduta foi certeira. Se passou a melhorar o flick da menina e não mexer exatamente na coluna. E olha que coisa interessante, melhorou a dor na lombar a hora que ela aprendeu a saltar. E aí o problema foi resolvido com sucesso. Esse é um caso de tratamento muito bem sucedido, porque ele foi muito bem investigado. Que é isso, assim eu vou chorar. Não, e é muito doido, assim, quando as pessoas escutam a gente falar e acham que a gente está falando só realmente de biomecânica, as pessoas se atêm a números, né, e a ângulos, mas uma posição correta para sentar. O termo biomecânica, desculpa te cortar, mas ele é mal empregado. Porque vai falar de biomecânica com a Isabel Sacco. É matemática, amigão. É força de reação do solo, entendeu? É eletromiografia, é dados quantitativos. Mas o joelho está entrando mais. Entrando quanto? Entrando aonde? O que é o joelho entrar? Então, a gente fala de cinesiologia, né? E aí chama de biomecânica. Rotulam como? Rotulam como biomecânica. Isso. Acho que a gente nem fala de cinesiologia só, a gente fala de funcionalidade. Funcionalidade. Porque a cinesiologia ainda ela tá um pouco com a lupa fechada ali para segmentos, talvez, né? Sim. A gente está olhando talvez um pouco mais essa roda como um todo. Muito
Muito bom. Eu ia falar alguma coisa, mas também agora perdi, deu uma de pira. Eu vou falar uma curiosidade, então. Você sabe como que fala fisioterapeuta em francês? Não sabe? Fisioterapeuta. Kinesiology. Kinesioterapista. Kinesioterapista. Que eu acho que deveria ser o nome da nossa profissão. Em espanhol é assim, no Chile é isso. É isso mesmo. Que é o radical que remete a movimento. Né? Porque o nome da profissão ele já tende a olhar para o estático, né? Físico, físio. Então, physical therapy em inglês. Estou parecendo a tropa de elite aqui no francês. Mas é isso, né? E assim, como às vezes o jeito que você chama também constrói a cultura do país, da profissão do país. É muito comum na França e no físio. E o físio que faz só terapia manual é o osteopata, e o físio que faz físio e trabalha com movimento é o kiné. São profissões diferentes. Assim, eles já vão no profissional diferente na França. Eu sei porque eu atendo um monte de francês que me procura por causa da osteopatia, né? E aí quando eu quero misturar os dois, eles acham esquisito. E aqui a gente fica nesse estático ainda, né? Nessa coisa postura estática. Enfim, puxa aí, Pirinha. Estamos com 56 minutos de gravação. Vamos para as perguntas dos nossos convidados? Vamos ver se eu tenho bateria suficiente aqui para abrir. Então você, ouvinte, que mandou pergunta, fique atento. Ela será respondida agora. E fique atento sempre aos nossos stories, que a gente está sempre postando as caixinhas de pergunta lá referente às gravações. Aqui. Posso mandar? Manda. Deixa eu ver aqui. Quem pergunta? Quem é o arroba? Posso falar o arroba depois, porque eu abri aqui a caixa de pergunta? Então calma aí, deixa eu voltar. O arroba é o Nicolas Reis. Ele é aluno de fisioterapia. É aluno, né? Vamos lá. É possível viver sem dor na coluna, mesmo que as curvaturas estejam todas bagunçadas? A gente passou 56 minutos falando basicamente disso, né? É possível. Até porque as curvas, elas têm um padrão de normalidade que nada mais é do que, como o Cássio falou dos estudos, é um padrão baseado na maioria da população. Então, assim, se você pegar um grupo de bailarinos, por exemplo, todos eles vão ter a torácica retificada, a cervical retificada, a lombar retificada. Então, todos eles vão ter problema de coluna? Não necessariamente, né? Jogadores de futebol, você vê uma prevalência super alta de hiperlordose, principalmente o pessoal que joga mais na frente, atacante, lateral, os caras que correm mais. Por isso o cara vai ter dor lombar? Não necessariamente. Então, assim, ficar olhando para o estático, a gente nunca vai conseguir concluir nada muito satisfatório. Cara, eu diria, não é nem entrando no assunto, mas para a gente tomar uma decisão de falar o problema está aqui, isso ajuda, não ajuda, né? Quanto mais a gente está próximo daquilo que tem relação com o problema, né? Então com a queixa funcional no nosso caso, maior o nosso poder de decisão de falar realmente o problema parece vir daqui. Então, e quanto mais distante a gente está disso quando a gente está avaliando, ou seja, se eu não estou avaliando a função, estou avaliando uma função simplificada, já não posso afirmar com tanta certeza. Se eu não estou avaliando nem a função, mas nem a função simplificada e estou avaliando o estático, cara, meu poder de decisão para falar que o problema vem dali praticamente cai por terra. Então, acho que a gente precisa considerar... que a pessoa tem a queixa relacionada à postura estática. Então, né? por isso que eu falei a queixa funcional no começo de tudo. Você presta atenção, Pirinha. Desculpa. Tô brincando. Grosso, né, velho? Mas tudo bem. Achei rude. Só pra manter aquele grau de bar aqui. Você fala que gosta da grosseria agora, só uma. Só quando não é com ele, né? Não, mas é isso. Enfim, pra gente tomar a decisão de falar que o problema vem de lá, a gente tem que estar o mais próximo possível de onde está o problema. Né? E até porque, assim, o paciente chega para você a primeira vez, você acabou de conhecer aquela pessoa, né? Quem é você para sair sugerindo coisas? Quando a gente fala de mudar a postura, eu não tô falando que eu vou, né, pegar o Messi e começar a mexer em todas as técnicas dele no futebol porque ele tá com uma queixa pontual e tal. Tô falando que eu vou investigar, como o Cássio colocou. A gente precisa conhecer a pessoa que a gente está tratando, entender o que ela faz, quais os hábitos dela, qual o contexto que ela está inserida, né?
Então, acho que esse aspecto do indivíduo, tarefa, ambiente, eu acho que ele nunca vai envelhecer. É a base para a gente sempre partir com perguntas, não com respostas. Né? Perfeito. E eu acho que assim, algo que o Franco puxou para mim no começo, que eu acabei não falando, é que o tronco ele tem diversas funções vitais. Eu estava esperando isso naquela pergunta, sabia? E muitas, eu sei. E respiração, digestão, circulação e muitas dessas funções, todas, elas vão sofrer influência do alinhamento. Então, se eu tenho uma hipercifose e se eu tenho uma alteração da conformação do meu gradil costal, isso vai interferir na minha respiração. Dependendo do alinhamento da coluna, isso pode atrapalhar o trânsito intestinal. Então, a gente tem que olhar para o alinhamento não como, tem hiperlordose, tem que corrigir. Não, mas a gente tem que entender que isso é importante, que isso tem uma influência. E aí, dependendo do paciente que procura a gente, qual é a queixa dele, a gente vai julgar o quanto aquilo precisa ser mexido ou não. Mas a fisioterapia está no momento hoje de minimizar a importância das coisas. Mas o alinhamento postural tem importância, ele tem importância não só para dor nas costas, tem importância para o funcionamento orgânico do corpo, inclusive. Se eu sentar de mau jeito, eu posso atrapalhar meu fluxo intestinal. O Lucas estava dando o exemplo das cordas vocais dele. A gente avaliou a mãe de uma aluna que tinha a queixa dela era sensação de uma bola no pescoço, na garganta, quando engolia no jantar. Isso não acontecia no almoço, não acontecia no café da manhã, no jantar. Como é que você soluciona um caso desse? Tem que investigar. O que tem diferente do jantar do café da manhã? Onde que ela janta? No almoço ela come na mesa, no jantar ela come no sofá. Vendo novela. Você tem que ir atrás dessas informações para chegar no final e entender que bola na garganta é essa. E era uma dificuldade de deglutição mesmo, causada pelo movimento que ela fazia para engolir. Então, se a gente não for investigar isso, a gente não soluciona. E solucionou em uma orientação, basicamente. Quando o problema foi encontrado, bastou uma orientação que resolveu o problema. Muito bom. Próximo? Não tem mais. Não tem? É o último. É engraçado, um corte aqui, mas só para comentar para vocês. Quando eu postei no meu pessoal, teve um monte de pergunta. Quando posta pelo do canal, vem uma ou outra. Acho que o pessoal fica mais inibido. Pode ser. E o número de seguidores não é muito diferente. Não era. Enfim. Mas no canal, no seu não teve mais, então. Não, eu nem postei dessa vez. Postei só no do... Entendi. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Uma pergunta que poderia ter vindo... Eu ia falar uma também, mas... Só antes de começar, acho que você está muito perto. Uma pergunta que poderia ter vindo pelo Instagram. Você faz osteopatia e muitas vezes se faz o trust. Estalar a coluna faz mal? Estalar a coluna faz mal. Se você ficar assim... Vamos lá, né? Estalar o dedo não tem problema nenhum. Você não vai se machucar estalando o seu dedo. Se a coluna estala sozinha, então você fez um movimento, ela deu uma crepitada ali, não estalou mais ou estalou mais algumas vezes, não tem problema. O que eu costumo explicar para os pacientes, para os alunos não tente fazer sozinho. Principalmente com movimentos bizarros, né? Aquela torção, aquela... Porque assim, a orientação das facetas, ela é diferente em cada nível da lombar. Da lombar não, da coluna como um todo, né? Então, por isso que eu falei lá no começo, você quer entender coluna, a primeira coisa é você estudar anatomia. É você conhecer as peças do seu jogo ali, que você está mexendo. E por isso que, assim, quando a gente vai fazer um thrust, alguma manobra, você vai avaliar vários aspectos, se é seguro você fazer aquilo, vai colocar numa posição certa, que o paciente não sabe se colocar, né? Às vezes a pessoa tem uma mania, tem uma experiência já de ficar fazendo sozinho e não sentir dor, e acho que não tem problema. Mas eu não costumo recomendar, não, Cássio. E assim, falando um pouco, talvez as pessoas que estejam escutando queiram me matar também, né? Porque o cara fala, o alinhamento não muda nada, mas é aquele meu paciente que tem
50 graus de escoliose. Não, eu não estou falando dos parâmetros maiores, né? Quando eu falo isso, tem caso que é cirúrgico, tem caso que precisa tomar remédio e ficar de repouso mesmo, porque o cara está em crise e ele não consegue levantar, a perna dele está doendo, o cara tem uma dor irradiada. Você já tratou um paciente com uma dor neuropática, você sabe do que eu estou falando. Assim, é meio frustrante, né? No começo, quando eu não tinha experiência, eu fazia um monte de coisa com o paciente melhorava a funcionalidade e não mudava nada a dor. Porque era um caso para solução médica mesmo. O cara tinha uma compressão. Nada do que eu fizesse ia mudar aquilo a curto prazo. Talvez mudasse dali a alguns anos. Então, isso é uma coisa que eu queria falar antes de... Legal. Antes de levar... não de levar pedrada depois. E outra coisa eu esqueci, pode falar, Pira. Só deixa eu complementar essa coisa do estalo. Quando a pressão interarticular é negativa, então a articulação fica meio bloqueadinha. E quando você consegue romper isso, que vem o som do estalo, o movimento que acontece é muito brusco. Então, se isso é feito dentro de um eixo articular adequado, gera problema nenhum. O problema é quando foge do eixo articular. E aí você vai ter uma tensão muito abrupta num ligamento. Você pode ter até luxação, eventualmente, se fizer um movimento muito brusco, um movimento que está bloqueado. E de repente ele desbloqueia muito rápido num movimento fora do eixo, essa articulação pode até luxar. Então, realmente, não é um problema estar lá, mas cuidado, não vai fazer movimento. Aquelas pessoas que torcem o pescoço, torcem o dedo, se for aquela puxadinha no eixo, não tem problema, né? O que é o eixo aqui, para quem está ouvindo, né? De gente que assim, teve sequela, já morreu fazendo tratamento quiroprático, porque o cara exagerou na mão ali no trust, né? Então, quem quer trabalhar com isso tem que estudar. Eu mesmo no curso de osteopatia, o cara me machucou. Eu fiquei com uma dor na cervical durante uns bons meses, assim, porque... Como que é o curso? O curso todo mundo vai treinar o ângulo de aplicação da técnica, mas você não vai fazer o thrust até o final, porque é todo mundo treinando em todo mundo. Então, tipo, você vai fazer 20 thrusts, tem 20 pessoas na sala e vai receber 20 também. Não vai instalar, né? Talvez instale o primeiro, depois não instala mais, não adianta querer forçar. E aí o cara inexperiente foi lá, eu fiquei até com uma dormênciazinha nos dedos, assim, né? Juro. Uma dor, um desconforto no estômago, sabe? Sinal de compressão vagal. Assim. Então, que perigo. Mas não deu nada, depois ficou bem, tô 100%. Tem uma pergunta. Você acabou de citar um caso em que, talvez não valesse tanto a aplicação, na verdade o cara errou a mão, na verdade, né? Uhum. E a minha pergunta existem casos em que não é recomendado? Em que não é recomendado. Em que existe um screening pra gente dizer, esse paciente não vai se beneficiar. Não só a pergunta de, é um red flag, não vale a pena fazer, mas esse caso não vai trazer nem malefícios, nem grandes benefícios. Existe uma forma da gente avaliar isso antes de fato aplicar a técnica? Se você tiver uma dor aguda, sem nenhuma bandeira amarela, vermelha, pode fazer tranquilo. E vai ajudar. As terapias manuais, quando a gente fala terapia manual, estou pensando nas terapias articulares, então Maitland, Mulligan, osteopatia. Depois, se puder, resume alguns dos red flags, pelo menos, né? Não sei se todo mundo que está ouvindo é familiarizado com o termo, né? Não, o red flag é, assim, obviedades, né? Suspeita de fratura, trauma direto. Então, o paciente acabou de ter um trauma na cervical. Se ainda não tem um exame de imagem dele, não vai fazer trust. Nenhum. Então, famoso bom senso? Em geral, sim. Mas para citar alguns, suspeita de tumor, suspeita de trauma, histórico de trauma, suspeita de fratura, de doenças inflamatórias do tipo, principalmente autoimunes, né, que também vão influenciar, vão dar sinais às vezes na pele também. Então, essas são bandeiras vermelhas. As amarelas, o paciente já ter feito esse tipo de técnica e não ter se dado bem, o medo e principalmente dores mais crônicas, que além de, se o cara tem uma dor muito intensa e muito crônica, você não vai dar um thrust na região, né? Isso assim, inclusive é descrito pela técnica. Quando o Maitland descreveu a técnica, ele dividiu a mobilização em 5 níveis. Uhum. Então você tem o nível 1,
que ele falava que era uma mobilização tão leve que se tivesse entre a sua mão uma mosca, entre a sua mão e a pele do paciente, você não mataria a mosca. Então, assim, é uma mobilização realmente muito sutil, que eu acho que nem mexe, na verdade. Aí você tem a mobilização grau 2, que ela vai movimentar um pouquinho, né? Não vai chegar na amplitude máxima. Você tem a grau 3, que ela chega na amplitude máxima e volta. A grau 4, que chega no máximo e fica mantendo no máximo, você não volta tudo. E o thrust, que passa do máximo. Né? Então, o grau 4, na verdade, assim, os graus 4 e 5, você só vai usar quando o paciente não tiver dor naquele nível. Então, se você testou e ele tem dor, não tem por que fazer. Né? Só que você tem que testar, tem que avaliar. Agora, a soma das técnicas, você fazer uma técnica de terapia manual, então articular, associado a uma técnica de liberação miofascial, que agora a galera está batendo nisso, não pode mais chamar porque não libera nada. Liberação no sentido da pessoa se sentir mais solta, né? Não que vá de fato soltar o tecido, mas uma técnica de tecidos moles, uma massagem que vai aquecer, vai ajudar a soltar a musculatura, deixar ela menos tensa e juntar com o exercício, cara, para dores agudas é o que mais tem evidências e são coisas que a gente já usa no cotidiano, né? Você manipular o paciente, depois fazer exercício com ele, orientar, assim, é o básico. Mas para crônico que não. E o crônico ele até ajuda, mas o que mais vai ajudar é o exercício mesmo. E a terapia multimodal tem bastante evidência, né? Favorável, sim, né? Você atuar por vários modais frentes. Né? Um caso dessas questões que o caso falou, né? Da dor para deglutir e tal. Eu tinha um paciente que ele tinha muita dor lombar, cara, e foi melhorar. Olha que interessante, né? Não é nada assim, preferência pessoal minha, tal, mas melhorou com tratamento CBD, porque o cara, é verdade, e ele tinha o intestino muito irritado, inclusive tinha problemas intestinais e tal, e aí a dor dele foi melhorar, de fato, a gente foi conseguir evoluir, inclusive nos exercícios, porque você pega uma pessoa que tem uma dor abdominal, a dor síndromes, intestino irritado, tudo, vai tentar fazer a pressão abdominal com o cara, não vai. Você começa a tentar, ele começa a compensar, ele não consegue gerar a pressão, porque assim, qualquer aumento de pressão, um pouquinho já dói. A hora que resolveu essa parte, a gente conseguiu tratar o físico também. Então, tem isso, né, do alinhamento postural influenciar na víscera, mas o inverso também. Uhum. A pessoa com dor de estômago, ela vai fazer uma postura mais curvada. Enfim, só mais aspectos pra gente incluir aí. Animal. Não, isso é legal mesmo. E tem bastante coisa nesse sentido, né? O visceral influenciando no motor. Eu acho que esse é um campo que ainda vai crescer muito. A gente não sabe nada de víscera. Não sabe nada. Não sabe e se interessa pouco, né? É. E quem se interessa leva para um lado um pouco osteopático demais, fica manipulando fígado. Influência de fáscia e tal, né? Que assim, eu acredito muito. Uhum. Tem... É um negócio que eu até parei de estudar, eu não sei como é que está o nível de evidência hoje das fáscias viscerais, mas eu acho muito interessante assim, a quantidade de neurônios presentes ali, da comunicação que aquilo tem com o sistema nervoso central é muito grande, sabe? A gente vê o papel disso em outras coisas, então a pessoa fica emocionada, reflete naquela região, reflete no estômago, reflete na... Então, alguma coisa a gente deve achar aí. A relação de vísceras com o sistema límbico é direta. Direta. E aí, quem fala em biopsicossocial e nega a víscera, tá errando. Como é que você tá falando do psico, da emoção e Cadê vai negar? Né? Cadê o bio? E esse bio intimamente relacionado com o psico. E isso todo mundo sabe. A primeira vez que fui beijar uma menina me deu uma dor de barriga absurda, assim. Medo, pânico. E reflete, cara, não tem jeito. Demais. Outra pergunta, rápida. Diga lá. Falamos da influência agora, né, visceral, em comportamento motor mesmo, né? E estratégia de recrutamento e tudo mais. Cara, uma coisa que acho que ano passado eu atendi algumas pessoas com queixa
de ATM e cervical. São queixas com frequência, acho que associadas. Você vê isso também. E com frequência pessoas nitidamente ansiosas também, com nível de tensão alto. É algo que você percebe também na sua prática? Não, demais. Eu fiz um curso de ATM que eu, inclusive, recomendo demais aqui, ó. Não estou recebendo nada. Pode fazer, Merchan? Pode. Rubens Araújo, um dos melhores professores do Brasil. Assim, um cara que estuda muito a fundo ATM, terapia manual, uma baita referência. Ele já dava aula também de São Carlos. Tem uma relação mecânica da região, né? Então, principalmente de cabeça anteriorizada. Então, a cabeça à frente do centro de massa, excesso de tensão na musculatura da região occipital e compressão das facetas, principalmente essa região mais superior, e uma tendência da mandíbula para frente, que pode sobrecarregar a ATM, falando bem a grosso modo. Mas tem também esse aspecto psicossocial que você falou. Então, a pessoa ansiosa, a pessoa que está sempre tensa, não sei o quê, que passa nervoso, que engole sapo, né? Então ela vai jogando aquela tensão para a TM, vai jogando para a tensão. E isso reflete também na cervical, com certeza. Então é um aspecto misto, né? No fim das contas. Eu tenho um comentário sobre esse assunto nos bastidores, depois a gente fala. Não dá para falar agora. Só para os membros. Só. Se associe, vire membro. Logo mais, né? Já pode ter um conteúdo exclusivo aí. Logo mais. E aí? Tá Fechamos? bom de tempo, né? Tá bom, estamos com 1h quase 1h20 de gravação. É isso. Então, galera, muito obrigado. Seu Lucas da Lua Tonicelli. Muito bom. Muito bom, um prazer tê-lo aqui. Volte sempre. Se quiser trazer algum assunto mais específico, hoje foi um dia da gente falar de forma geral, né? Mas Geral. a gente pode ser específico, vamos falar sobre só cervical, ou só sobre lombar, ou enfim. A gente acabou falando mais de lombar, né? Não falou de sacroiliaca quase. Mas acho legal, se tiver qualquer proposta de assunto, traga. Fechado. Pô, agradeço demais. Obrigado mesmo pela oportunidade aí, pela resenha. Sempre bom estar com vocês. E assim, eu acho que para você que está escutando a gente, tem dúvidas sobre coluna, quer entender um pouco mais, tem insegurança, ou acha que está abalando, acha que sabe tudo, eu dou a mesma dica. Assim, ó. Primeiro, estuda anatomia. Segundo, estuda a parte médica. Não é brincadeira. Assim. Vou te dar uma segurança. Eu ganhei segurança para falar sobre o assunto a partir do momento que eu entendi onde era meu limite. O meu limite tá nas outras profissões. Eu não vou ficar falando, né, por que a pessoa é ansiosa. Não sou eu que vou resolver isso, é o psicólogo. Né? Então, tem um disco ali que está degenerado e está comprimindo, não tem jeito, tem caso que é cirúrgico. E é importante você entender aonde está esse limite, porque a maioria dos pacientes não entende. Então, essa parte é muito importante. E por Posso último... fazer uma outra pergunta rápida agora? Vem. Qual que é o tempo que você espera, assim, no caso de uma hérnia de disco, cara, ferradaça, com radiculopatia e enfim? De reabsorção? Quanto que você acha que vale a pena a pessoa esperar optar por um tratamento conservador ou cirúrgico? Depende do caso. Aí a gente tem que investigar bem a fundo, igual o Cássio falou. Mas, em linhas gerais, uma protrusão, ela tende a ficar lá. Então, você fez uma protrusão, olhou daqui 5 anos, ela tende a estar igual. As hérnias maiores, então se você tiver uma extrusão, né, uma hérnia grande sequestrada que saiu, elas já tendem a ser reabsorvidas, porque a nutrição do disco é por difusão, né? Então, quando você tem um pedaço ali que aquele pedaço ele já não vai mais ser nutrido, ele vai sendo reabsorvido com o tempo. Só que isso demora, né, muitas vezes. E aí às vezes eu vou lá, né, do alto da minha arrogância, chegar ao paciente e falar, não, daqui 2 anos já vai ter reabsorvido. E o cara com puta de um choque na perna. Às vezes é melhor operar esse cara. Eu escutei isso do Michel, de muitos médicos, falarem, pô, essa hérnia reabsorveria? Reabsorveria, mas vai demorar muito tempo. Então é melhor operar logo, fazer uma dissectomia. Esse cara já perdeu função, vai? já não Já está perdeu ativo função. mais. Quais são os Qual que é déficits o dessa prejuízo? janela, né? Exato. É que também é uma coisa que as pessoas têm medo, operar a coluna, você fala, Mas também, quer, né? aí o avanço tecnológico é importante também, né? Hoje em dia é minimamente invasiva uma cirurgia dessa. Antigamente era abre a coluna. Era um açougueiro.
E hoje em dia tem outras técnicas, né? Antigamente se fazia muito artrodese para tudo, e a gente sabe que a artrodese ela vai, com o tempo vai sobrecarregar as jogar o problema para outra, né? Adjacentes. Então você tem outras técnicas, tem infiltração, tem dissectomia, tem descompressão. O pessoal evoluiu muito, assim, é bem legal acompanhar o trabalho dos ortopedistas, porque eu brinco que assim, o ortopedista de coluna ele não é ortopedista, né? Porque ele é um cara muito mais... nada contra os ortopedistas. Mas é porque, em geral, o ortopedista ele tem um perfil despachadão, assim, né? Já vai, sai, pá, toma decisão. E esse perfil investigativo, ele está mais presente, assim, né? Então, você vê que é um ortopedista com uma mais cara detalhista, de clínico, uma curiosidade de profissões que seriam clínicas, assim. Um ortopedista com coração. Com coração, exato, fofinho. Muito bom. Inclusive fica o Marquese pra gente chamar aí, né? Uhum. Talvez pra conversar sobre a parte ortopédica. Seria bem legal. Mas essa, assim, com o Michel, com o Nagassi e o Paulo, são os 3 que ficam comigo lá, né? Eu citei só o Michel, mas os outros 2 muito bons também. Eu aprendi muito com eles e me deu essa segurança para eu contestar o paciente, porque o cara chega e fala, eu tenho uma hérnia aqui, e aí ela falou que está chegando perto da raiz de X, L4. Eu falo, tá, mas a sua dor não é no ramo de L4. Então, se eu sei a área de os dermátodos, os miótomos, se eu sei fazer uma boa avaliação, eu vou conseguir trucar esse cara. Falar, a hérnia está para a direita, a sua dor é para a esquerda. Então, se você sabe olhar o exame, entendeu? Aí abre o leque um pouco maior, assim, para você, né, poder orientar o paciente. Enfim, essa foi a segunda dica, né? E por último, estuda a funcionalidade do tronco, porque, cara, a maioria das pessoas tem uma visão bem reduzida, assim, eu diria, bem resumida sobre isso, e não, é uma coisa bem importante também. Boa, ficou a dica aí. Fechou? E sorteio, alguma coisa? Você tem alguma coisa para sortear? Um show seu, sortear. A gente vai sortear a nossa página, show de samba, né? Qual é o nome do grupo? Deixa os links aí pra gente acessar. Querem falar da vida. Você sabe como que você vai ter que acabar esse podcast. Tá bom. Não, é que, pra quem não entendeu a piada, eu tenho uma banda de pagode também, além de fisioterapeuta, a gente é músico amador. Então, pra você que tá ligadão aqui, ó, no Movimento em Foco, a gente vai ficando por aqui. Sucesso total, muito chá de malte, cupirinha, com Franco e com o Cassinho. E a Vicky ali no fundo, nos bastidores. Tamo junto misturado, rapaziada.